Olá, muito boa noite. É 1º de maio, é feriado, é dia do trabalho e por isso nós estamos aqui trabalhando. E vamos levar até você as notícias que aconteceram neste dia do trabalho, que tem entre manifestações, tem entre embate ainda na Venezuela e tem coisas boas também para contar para vocês que acontecem neste dia 1º de maio, principalmente para aqueles que trabalham como nós. Agradecer a Deus de termos onde trabalhar, já que a maioria dos brasileiros não tem onde trabalhar. Nós vamos começar dando uma ideia para vocês daqueles assuntos que estarão no nosso programa de hoje. Maduro aparece em rede de TV na Venezuela e faz sua primeira manifestação depois da tentativa de golpe. A AGU dá parecer favorável sobre o decreto de posse de armas. Liminar suspende trabalho insalubre de grávidas. Ufa! No sufoco, mas o Internacional faz 2-1 sobre o Flamengo. Histórias irreverentes e cinematográficas do livro Vivendo a Noite com Chicão Tofani. Presidente Jair Bolsonaro versus Rodrigo Maia. A batalha continua. E neste dia 1º de maio, 25 anos da morte de Ayrton Senna. Também não vamos esquecer e vamos falar sobre isso no nosso programa. Mas, Chicão Tofani, tu vais falar sobre o teu livro e eu vou te dizer uma coisa. Por que não trazes o livro para que a gente possa mostrar? Querida, eu trouxe o livro assim. Tem muito recurso, Mas a senhora não comprou o livro. Tem muito recurso. Tu pode confiar em mim que eu vou mostrar o teu livro e não vou ficar com ele. Tu pode ter Mas certeza. você tem que Tem a querer tua comprar o foto. livro. É melhor a bolsa Sai não mostra, três mostra fotos só o suas. livro. Não, deixa eu quero mostrar, tu vais falar do livro, então eu quero que tu mostra a bolsa comece. que ele trouxe. Aqui as pessoas todas querem ver. Tu vê como eu sou boa pra ti? Que eu mas- ainda vou fazer propaganda do teu Mas livro. eu posso fazer E a ainda Não, tu não propaganda. sabe fazer, fica quieto. Mas como não sei fazer? Aqui eu quero mostrar, vai Só falando. quer me queimar Quero, ainda? claro. Eu vou entrar com evidente. míssil. Pode, vai, eu não tenho medo de ti. Tu é grande, mas não é dois. Qual é a tua mão? Vamos começar pela tua manchete. Uma das histórias mais hilariantes que tem no livro, uma história que, inclusive, na época foi muito badalada aqui na televisão, é o seguinte: eu namorava uma guria, certo? E aí, durante 6 meses, me apaixonei, ela foi morar comigo. E aí eu queria vender um apartamento, sabe? Um apartamento da Independência para me mudar para a casa que eu estou agora. E aí ela não queria sair do apartamento. É. E aí eu vendi o apartamento com a mulher dentro. E aí a Aí o pergunta... cara chegou pra tomar posse, entrou. aí- O Chicão tá aí, não, ele andou viajando, já tinha levado todas as roupas. E quem tu é? Sou namorada dele. Não, eu sou o novo proprietário. Ai, que maravilha. E O cara não entrou quis e ficar com assumia. ela? Assumiu a Tu operação? sabe que o cara conseguiu, namorou ela depois, a mulher que não posso falar, porque ele é muito conhecido. em Porto Cuidado, Alegre. cuidado. Não tem medo dessas coisas. Eu só não falo por questão de ética. Porque Não, essa por pessoa, respeito até a pessoa e a família. pessoa, É, a pessoa e tem uma família, né? E no fim o cara terminou namorando ela, uma mulher muito bonita, ela brigou comigo. Ela me achou um nada a ver ter feito Ela isso. namorava o apartamento, trocou o proprietário. Ela vai Ela seguiu no apartamento. Seguiu no apartamento. Essa não tem Mas imobiliária quem que se oferece separa, no mundo. fica no apartamento. É, um apartamento que é a mulher junto. Mas a cara disse a frase correta aí. Quem se separa é que fica dentro do apartamento. Tu deixasse ela no apartamento. Se o cara queria ou não, é outra O cara história. comprou. Ela ficou no apartamento, essa é Agora a tem verdade. 3 fotos da dona Magda aí. Uma com o Vitorino comigo no Devassa. Ó, eu quero- E outra, a dona Magda, bem gatinha no encoraçado botequim. Aqui, ó, olha aqui, ó. E numa atualidade aqui, spam. aqui ele fez um painel aqui do nosso programa. Eu vou mostrar, eu vou procurar aqui eu tô bem gatinha, que foi feita comigo e com o Dudu Alvarez. É. Dudu Alvarez é meu amigo desde que eu tinha... Tava com o cabelo bem curtinho, tu tava. Sim, bem curtinho, como Deus me trouxe a vida. Porque Deus, eu já disse pra vocês, ele não foi bom comigo. Mas Meu por que cabelo não é foi muito bom? ruim, muito ruim, muito ruim. E quando eu era jovem, ficava Mas tu bonitinho. tá sempre na onda, tá todo mundo afim de ti. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. É um pecado falar isso. Não, é. Uma pele maravilhosa. Olha as aqui a pessoas- família. Posso mostrar? Pode. Olha aqui que linda a família do Chicão. Aqui ele fala tanto, a irmã, o cunhado e os sobrinhos. Olha que linda essa família. Olha que gente bonita.
Todos os teus sobrinhos também super São todos profissionais. cardiologistas lá do instituto lá. Que amor. Quem é o do meio, hein? Adorei a saia. É o cachorro. É o cachorro do meio, sim, né? tá. É o sobrinho. Não, ele tá sempre querendo fazer uma pegação. Quando ele mostrar a família dele, eu vou pegar também. Não, mas é que aí que tá, ele não vai mostrar. Ele não vai mostrar. Tu não vai conseguir te beneficiar disso, porque olha aqui, Vitorino, Magda Beatriz Vitorino e Gustavo Vitorino. Ó, aqui, ó, Chicão Tofani. Aqui, ó. Que nós estávamos nós três aí. Isso foi onde, hein? No Varietá? No Varietá. Não, na Devassa. Agora, uma de preto e branco que tá com cabelo curtinho. É essa que eu quero procurar. Tu tá lá no botequim. Não, mas eu tu acho tava fazendo festa, era só festa. Não. Não, essa aqui. Compreendo a etiqueta social. Não, eu vou mostrar, mas olha aqui, ó, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vamos continuar com o programa. Ana, vamos falar sobre o Coisa boa. Internacional. Vamos começar falando de coisa boa, da vitória do Internacional. Um jogo sofrido, né? Um jogo sofrido, mas só que e uma injustiça o Flamengo perder. Então, Não, deixa ela comentar, depois do tu fala. Internacional, são 8 anos que o Internacional tem quase uma invencibilidade aí, só perdeu uma vez dentro de casa no Beira-Rio. Foram mais de 40 mil torcedores que estiveram hoje lá para prestigiar esse jogo, e é um encontro de grandes técnicos, porque o Odair Helman enfrentou o Abel Braga, que tem um currículo enorme com o Inter, foi o campeão, né, mundial, que levou toda essa, vamos dizer assim, o nome internacional do clube para o mundo. Então enfrentou o Odair Helman, que estava um pouco questionado, vinha, né, de uma derrota no início do Campeonato Brasileiro, mas fez o serviço dentro de casa e muito bem feito, com aquela lei do ex, falou mais alto. O Guerreiro fez o primeiro gol da partida, depois o Flamengo conseguiu empatar, e no fim o Sarrafiore, um menino jovem, a aposta colorada, então fez um gol extraordinário de fora da área, um chute com a perna direita no cantinho esquerdo do gol, assim, ó, pra fazer retrato, literalmente, do menino Sarrafiore, uma aposta do Odair. Entrou e deu conta do recado, uma substituição, né, da Alessandro não conseguiu os últimos minutos, então o Sarrafiore, o jovem, entrou pra resolver a partida 2-1, muito bem para o Internacional nesta quarta-feira de feriado. Achei a Magda. Para aí, tá, mas depois a gente Eu mostra. quero só deixar aqui um recado de um telespectador que se chama Edgar Guimarães. Ele, através das nossas redes sociais, lá no Facebook do Atualidades Pampa, ele disse o seguinte: ele entende que o Atualidades Pampa não é um programa esportivo, mas ele reclamou que a gente dá mais atenção para o Grêmio do que para o Inter. E agora a Ana coisa traz, boa, sem saber. exatamente, adivinhaste o pedido do nosso telespectador Edgar e de tantos outros colorados que acham que a bancada tende um pouco mais para o Grêmio. Gente, a gente dá a notícia. Quem faz notícia, a gente dá. Porque Se não o tem Internacional notícia, joga a gente 10 não dá. vezes com o Flamengo e ganha uma vez só. E daí foi Não é Ai, por não faz isso. isso. Não. Mas O Flamengo é o maior cara, time do Aí- Brasil. Eu vou abordar o jogo, mas não sei se o Chicão quer fazê-lo antes. Não, deixa Não, pro o senhor, Chicão tá senhor diretor. noutra vibe. Mas antes, Outra uma vibe. correção, uma Parece que eu tô correção rápida. chapado. viu? Não, nós estamos falando do teu O livro. Toninho aqui, o nosso câmera, colorado fanático, assim como o Max, tá falando que eu inverti, que foi com a perna esquerda no canto direito. Da direita, da direita ele foi por dentro. Mas continua muito bem, Uma continua partida extraordinária, duas equipes grandes. O Internacional precisava do resultado, porque tinha estreado com derrota fora de casa. E o Flamengo, ao contrário, tinha estreado com vitória e buscava, então, assumir uma liderança praticamente isolada, porque é difícil sair ganhando as duas partidas. O próprio Palmeiras não o fez, já empatou, ganhou a primeira, já empatou a segunda. Um jogo equilibradíssimo, o Inter saiu com 1-0, gol do Guerreiro, uma jogada... início da partida, né? Muita 4 pressão minutos, em cima do talento Flamengo. puro individual do jogador, né? Porque a cruzada foi uma cruzada normal, mas ele se posicionou, ele antecipou uma cruzada certeira. O E a Flamengo jogadinha empatou... da Alessandro e Guerreiro ali, né? Muito bem estruturada aquela participação. Sem dúvida. O Flamengo empatou praticamente numa eventualidade, e aí sim, para mim, veio o equívoco tático do Abel, que o Inter começou a assumir o controle do jogo e o Abel deixou o meio de campo completamente livre, num superado 4-2-4, um vazio. O Inter se adonou do jogo, perdeu 3 chances em sequência e acabou fazendo merecidamente seu gol. Então o Inter ganhou o jogo justamente, ganhou na bola, embora o Flamengo se reconheça, tenha mais valores individuais, tem jogadores, mas não formam um conjunto. Se o Flamengo não se arrumar taticamente, não vai conseguir ir longe. O que tu acha, Chicão, disso? Eu acho que o Rocha tem razão num aspecto. O Abel, o técnico, não deu química no Flamengo. O Flamengo está jogando muito na bola longa, numa jogada da corrida de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. O plantel do Flamengo é um plantel fantástico, um dos melhores plantel
Da América do Sul, para mim, o plantel mais rico que tem é uma seleção brasileira, mas não está dando encaixe, o time está sem encaixe, então corre o risco de ter alguns dissabores. Agora, jogador por jogador, não dá nem condições do Internacional largar com o Flamengo. Tu acha? Eu vi, É? não dá nem condição. Ah, sim, ironia. Não dá nem É, eu tô condição. vendo as imagens, é. É só somar quanto vale o time do Flamengo e quanto vale o time do Internacional. Esse gol foi anulado Injustamente. pelo VAR. Não, foi justamente. O senhor está desinformado da regra. Não. O senhor está desinformado da regra. A regra agora é... Não comecem a gritar. A regra agora é bateu a feriado. bola na mão para o lance. Intencional ou não intencional. Bateu, não houve a na mão. intenção. Para o lance. Mas Mas agora não não tem tem uma pode intenção. não ter, né, Chicão? Mas como é que é o nome disso? Que é uma coisa que é inquestionável. É o VAR, Terá se- virtual é. auxiliar É. referee. É. Não, mas eu Vídeo queria que Video auxiliar. System Referee. Para não ser A Roberta olhou pra mim e disse assim, tu também não sabe isso, mas isso é muito difícil, Para Roberta. não ser Tu agora que aprendeu que Grêmio é azul e Colorado é vermelho. É mais ou menos isso. É importante até antes do campeonato nós passamos aqui as 5 Isso, regras é. que tinham mudado, mas é só importante porque tem que firmar um conceito, né? Sempre que a mão estiver Isso. grudada ao corpo, É, isso não aí. tem problema, porque Isso. ele não pode estender isso. o tamanho do corpo, seja onde for, porque quis, porque não É quis, a porque regra, subiu, Chicão, porque entendeu? Mas tem essa regra na Europa tem uma carência, Olha, até bom, se acostumar. Mas nós estamos falando Tem que acostumar, Chicão. de Brasil. É isso que eu quero dizer. Tá bom, Inquestionável. queridinho. O River Plate vem aí, vai bater o Internacional, vai terminar. Tá bom. Eu tô com o hino do River Plate Mas pra cadê? caramba. Esse VAR também é uma vigarice. O Todo River Grêmio. Plate, ano passado, em cima do Grêmio, Vigarice. ganhou em cima da vigarice desse VAR. Que vigarice? Tu devia ter vergonha de torcer pra esses times argentinos. E por quê, cara? Esse time tudo que desonesto, violento. Que Tu devia ter desonesto? vergonha. A final da Libertadores da América foi na Europa porque dois bandos de Não, retardados porque se agarraram foi no mais pau. fashion lá. Posso, é mais- posso fazer uma pergunta pra vocês? Já lavaram toda a roupa? Sim. Vão secar então. Tô chegando Agora aí, deixa o a gente continuar o rapaz programa do boné aí. aqui. Não, vamos parar com isso, que isso aqui não é barraco. Vamos Zé lá. do boné. Eu disse que a guerra continuava, A mas guerra ele continuava, deu o era lá. Bolsonaro e Então o vamos lá, Maia, vamos não é pra tua que guerra, vocês vamos pra tua dois guerra, vamos pra tua guerra. Tiram a casaca, vou Mas te foi contar. bem pública também, né? Foi. Absolutamente. Vamos pra tua regra. Pois então, o presidente Jair Bolsonaro já se manifestou no sentido de que não haverá uma intervenção militar na Venezuela, nem indiretamente. Mas publicou em seu Twitter falando que o Brasil não vai participar de nenhuma intervenção, mas, olha aí, tá aí o Twitter, a situação da Venezuela preocupa a todos. Qualquer hipótese será decidida exclusivamente em caixa alta pelo presidente da República, ouvindo o Conselho da Defesa Nacional. O governo segue unido, juntamente com outras nações, na busca de melhor solução que restabeleça a democracia naquele país. Depois disso, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, tuitou de volta. Por quê? Porque a nossa Constituição prevê, aí está o tweet do Rodrigo Maia, eles determinam que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar uma declaração de guerra pelo presidente da República. Ele cita alguns artigos da Constituição Federal, como o artigo 49, o artigo 84 e o artigo 137, que realmente colocam como a palavra final do Congresso Nacional. Caso o Brasil queira realmente fazer uma intervenção na Venezuela, ele precisa da autorização do Congresso Nacional. Então fica uma guerra de vaidades, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que a decisão é exclusiva do presidente da República e da Defesa Nacional do Brasil, e o Rodrigo Maia se coloca dizendo que não, que ele precisa da autorização do Congresso Nacional para uma possível intervenção militar na Venezuela. Carla, com todo respeito, os dois estão errados. Para fazer uma intervenção militar na Venezuela, ele tem que ter autorização da ONU. Senão, o Brasil pode sofrer retaliações dos aliados da Venezuela. Autorização da ONU. Fala, Gustavo Torino. Falando na nossa Constituição. Não, quer dizer que a ONU não existe para ti, a OEA não existe para ti. Esclarecer isso. Dona Magda, Olha aqui, ó, tá errado. Vamos- o que tá errado? O Rodrigo Maia. A declaração de guerra é uma coisa, ação militar é outra. Bem diferente. Prova que o senhor Rodrigo Maia não conhece forças militares, não conhece operações Artigo militares. 49 da Constituição Federal. É de competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 2º, autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 19, declarar guerra, no
caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Por fim, artigo 137 da Constituição Federal. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de inciso 2º, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Nenhum Foram dos os três artigos. casos se aplica. O Rodrigo Maia falou bobagem. Nenhum dos três casos se aplica. Intervenção militar, ação militar isolada, é uma ação militar prevista na regulamentação das Forças Armadas e depende exclusivamente da autorização do presidente da República. Quer dizer que intervenção militar não é guerra. Não. O cara tinha uma bomba lá na Venezuela, não é guerra. Eu não entendo. Essa aí ninguém entende disso, a tua história. Quer dizer que aquela Declaração de guerra exige retirada de embaixadores, a ONU reconhece o estado de guerra entre as nações. Sim, mimimi não existe mais. Não existe, sim, senhor. Não existe mais. Existe. Mimimi, o senhor vem dizer que o Brasil precisa de autorização da ONU para intervir na Venezuela. Para ter uma intervenção militar, sim. Quem? Que autorização E da OEA. A ONU não existe, é um bando de velhinho que vai lá tomar Ok, chá. vocês me dão licença de passar a palavra para o Rucho? Eu só queria ir para a prática, né, dona Maria? Na verdade, o presidente do país é o presidente das Forças Armadas. Sim. Também, né? E o que nós teríamos que ver na prática é se ao receber um comando, este chefe do comando das Forças Armadas, o militar, ele se viraria ao presidente e diria: presidente, precisamos da autorização do Congresso, ou ele aceitaria diretamente esta decisão, esta interpretação que nós estamos fazendo. Quem irá fazê-la? Quem tem autorização será o chefe das Forças Armadas. Porque quando tu vai dar uma ordem para o Exército, e o comandante geral é que vai dizer se aceita a ordem do Congresso Nacional ou aceita a ordem do presidente. Essa é a discussão. Tá, mas e o que está escrito no artigo, nesses artigos que eu li da Constituição Federal? Então, eles... todo artigo diz que precisa da autorização do Congresso. A interpretação, se ele for essa, se o presidente vir a ele vai dizer: presidente, precisamos pedir o ad referendo do Congresso Nacional. Né? Se ele achar que esse artigo não se aplica, ele vai e faz. Aí rasgar a Constituição. Aí não adianta ter a Constituição. Não, cara, eu não estou entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem irá interpretar isso não será um tribunal que dirá. Quem dirá será o comandante das Forças Armadas quando receber a autorização do presidente. Ele vai tomar uma decisão. Tudo bem, mas a minha dúvida é a seguinte: ele tem como passar por cima de artigos da Constituição Federal? Ele tem possibilidade de interpretar ou ele tem que obedecer a determinação? Aqui dentro está submetido à Constituição Federal. Essa é a discussão, lógico. Essa é a discussão, mas essa é a discussão que se estabeleceu aqui. Eu não estou passando até agora eu não entendi quem tem, sinceramente. Eu não consegui entender. Ficou difícil, realmente. Ficou complicado, então não sei quem tem razão, não sei se é o presidente. Se o presidente decidir, a única coisa que eu acho, a única coisa que eu penso é que o presidente e o Rodrigo Maia podiam ter sentado e conversado a respeito desse assunto. Bom, mas aliás, isso está faltando para muita gente. É a única O Rodrigo Maia há muito tempo está querendo fazer gracinha para aparecer. Ele já é virtual. Inclusive para humilhar o Bolsonaro. Ele quer provocar. Olha aqui, quer ver uma coisa? Vou explicar para vocês por que a declaração de guerra, a guerra formal entre dois países, transcende isso. Você sabia que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte não estão em guerra, tecnicamente? Não, eles não têm declaração de guerra um para o outro. A China e Taiwan também não têm declaração de guerra. Não são. Ao contrário, Vitor, eles estão em estado de guerra, porque não houve um tratado de paz. Declaração diferente de estado de guerra. Declaração de guerra. Estado de guerra é uma coisa, guerra declarada, formal. Não é, Chicão, tu não entende. Mas ninguém entendeu, a Carla disse que ninguém entendeu. Não, professor de história que não sabe explicar o que é declaração de guerra, que são dois países em guerra. Com licença, deixa eu dizer uma coisa seguinte. Está havendo uma falta de entendimento, porque é complicada a matéria e tal. Não quero dizer que não posso, mas só que se vocês discutirem e falarem juntos, vai ficar mais difícil ainda e eu não vou deixar continuar o assunto. Dona Maida, então deixa o Gustavo... O que tu vai... Eu só queria completar, talvez eu não tenha sido explícito. Isso, então... Gentilmente me deu a palavra e vamos eu não de consegui saciar o entendimento. Por favor. Que querem ouvir. A Constituição é quem decide.
Mas existe a execução desta obra, o entendimento será do comando das Forças Armadas. Quando tu diz, vamos intervir, vamos depor o presidente, tu vais no comandante das Forças Armadas, como está acontecendo na Venezuela. Tu estás tentando convencer o comandante das Forças Armadas a depor o presidente. Isso não está na Constituição. Não está. Isso não está na Constituição. Isso é uma decisão do... Então eu estou dizendo, caberá, tecnicamente, ele tem que estar submetido à Constituição. Tudo que ele fizer fora da Constituição, ele estará fazendo como, tecnicamente, um golpe. Essa Gustavo, tu queres e tem um outro aspecto que há de se considerar Deu também. para ficar mais claro? Que a decisão, a própria Constituição, num dos artigos que a Carla leu, diz que a decisão é privativa do presidente. O presidente pode decidir e encaminhar ao Congresso. Mas é exatamente isso. É isso? Ele decide, a mesma coisa. Exatamente. Mas olha ele bem. decide em caminho para o aval do Congresso. Mas o Congresso pode Esse é o negar, trâmite. Vitorina, é isso que está dizendo. No momento Quem é a última palavra? Só que o Essa Bolsonaro, no tweet dele, não fala em última palavra. Ele diz que é uma decisão privativa dele. Exclusiva em letras engarrafadas. Então, ele decide. Pelos vistos, Agora agora vamos deixar bem claro. Declaração de guerra. Eu quero fugir um pouquinho da discussão e quero voltar um pouquinho. É um outro formato que eu até pensei que seria discussão, porque eles estão protagonizando, os dois, que são o presidente do país e o presidente do Congresso Nacional. Eles já fizeram as pazes 3 vezes, Dona. E pazes, sei lá, de segunda-feira... Já pode pedir música no Fantástico. Segunda-feira nós trouxemos aqui, né, que eles tinham selado a paz agora pela Previdência. Até Tomaram veio café da manhã, tomaram o café da manhã, fizeram uma correlação com o casamento. No casamento tem briga, mas o importante é que o casal fique unido, né? Só que eu insisto, eu tenho brigado aqui desde o primeiro dia. Nós precisamos pacificar as relações, nós precisamos passar com a doutora Roberto, que adora a palavra mercado, nós precisamos pacificar o mercado e não fica bem para os nossos presidentes estarem criando mais uma antítese 2 dias depois de terem pacificado novamente uma questão. É muito ruim isso. Essa parte do ruído de quem tem razão acaba ficando ruim para todos nós. Para todos nós. Ok, Chicão. Tu ia falar alguma coisa, Roberto, sobre isso? Só queria comentar aqui, mercado no sentido de ambiente de negócios. Todo o ambiente de negócios precisa de confiança e uma expectativa positiva, porque é muito importante para haver investimentos de longo prazo, uma sensação, ao menos, de que as coisas estão dentro de uma coerência, né? Então, nesse sentido que o Dr. Ruschel coloca, né? Mas eles não acham que não é bem um casamento, acho que é um namoro entre tapas e beijos, Dr. Ruschel. Roberto, sabe o que dá a ideia, quando eu falo de passar confiança? Dá a ideia de que um está sempre esperando para derrubar o outro. Exato. E isso é que é insegurança. É essa insegurança que eu falo. Mas não é uma impressão, é uma realidade. Não é uma parceria. É uma impressão, é uma realidade. A gente está aqui unido tentando fazer um programa legal, a gente está tentando... E nós não estamos tentando um derrubar o outro, um tentando quer fazer uma outra. Não que se saiba. Parece que alguém está entre eles lá, parece que está sempre esperando. A gente não publica no Twitter. A gente não publica. A gente aqui pode até querer, mas não publica no Twitter. A gente fica na nossa. O Chicão tem inveja de mim. Não tem briga com ninguém, cara. calma, Eu sou um popstar em Porto Alegre. Hoje eu falei primeiro. Esse chapéu, Chicão, esse chapéu. Esse é o boneco. Esse é o boneco. É pra balada esse aqui. É pra ir pra balada? É um lance eletrônico. Mas tu vai pro lance eletrônico Não, mas hoje? eu botei hoje. Tá bem, Chicão, tá bem. Olha aqui, ó, deixa eu comentar uma Perdeu a tua foto ali que nós Eu perdi, eu vou mostrar. Tu fica me atucanando. Eu tenho que prestar atenção no que tu tá fazendo, no que tu tá falando. Doutor Ruschel, o senhor tem também um comentário, né? Tem um comentário. Então vamos. E o seu comentário, a mim parece que não é muito, como se diz assim, não vai causar muito tumulto. Dona Magda, na verdade, a AGU, a Advocacia Geral da União, fez uma manifestação. Nós, em janeiro, debatemos muito aqui a questão, porque ela é bem polêmica, que é o que a gente chama de o decreto das armas, né? O decreto da posse de armas. Fazendo a discussão, dona Carla, lembra? Oi. A discussão posse, porte, discutimos. Acho que estamos craque agora. Estamos craque. Não sei, vamos de novo. Posse tu pode ter. É ter em casa acertei. ou no seu ambiente de trabalho. E o porte é tu poder sair pelas ruas. Então já vamos matar um assunto. O Moro já definiu, porte está afastado, não está nem em discussão no Congresso, não faz parte de decreto nenhum. Então o porte no momento. Estamos discutindo a posse. Este processo que veio
vem através de um decreto. Agora a AGU se manifestou favorável. O que disse a AGU? Ela entrou na parte técnica que nós tantos debatemos aqui. O que é direito do cidadão, já que o Estado não consegue suprir a garantia individual, que ele possa se permitir, então, a defesa. Esse é o fundamento jurídico que a AGU fez para concordar, então, dar seguimento, evidentemente que depois ele volta, esse é o parecer dela. Existem duas ações tentando enfrentar esse decreto, uma do PC, do B, e outra do PSB. O que eles dizem? Que fere um princípio constitucional, dar 4 armas por cidadão, que ele teria que, na verdade, provar a necessidade desse uso dessas 4 armas. Então, essa é a antítese que viveremos dentro do processo. O processo anda agora, ele volta a andar com esse parecer da AGU. A turma da esquerda enchendo o saco, né? O que isso, Gustavo Vitorino? Desarmar o cidadão, é um absurdo isso. Tá, mas não precisa usar essa palavra de baixo escalão. Eu tô com o saco cheio dessa gente. Tá, mas tu pode estar, não eu precisa preciso dizer. fazer uma correção, porque ontem ficou um tempo no Então ar deixa eu aqui. te dizer, eu vou te ajudar nessa correção, tá? Diz aqui, ó. Caro Vitorino, por favor, revise o teu conhecimento sobre petróleo e também Venezuela. Depois retorne amanhã refazendo tuas colocações de hoje, que foram muito ruins. Isso é de ontem que eu não li, Tá. porque eu não queria... Mas ele tem razão. A pior foi a tentativa de comparar os valores atuais da gasolina, que subiram em reais, aqui com a afirmativa que os preços de petróleo caíram. Sim, Vitorino, não te lembra que por anos o preço do petróleo foi superior a $100 por barril? Abraços, Adalberto Santos. E o Júlio Lázaro Torma também fez uma crítica a respeito do que tu tinha dito. Tá, deixa eu fazer uma correção aqui. Por favor. A Roberta tinha razão e a Carla tinha razão também. Deixa eu explicar o que aconteceu e o que eu não sei se me induziu a erro, você vai fazer o julgamento. Em 2013, quando o Chaves morreu, a Venezuela entrou numa crise sucessória de credibilidade. E a PDVSA, que é a empresa petrolífera da Venezuela, começou a perder ações de mercado. Começou a perder valor de mercado, as ações começaram a desabar, perderam investimentos, alguns clientes para fazer o refino do petróleo venezuelano, porque a Venezuela, ela não produz petróleo, ela extrai petróleo. Então, para fazer esse refino, que a Venezuela não faz, ela não refina petróleo, alguns clientes estavam exigindo pagamento adiantado, ou seja, manda X de petróleo, nós devolvemos Y refinado. Isso começou já a comprometer, em 2013, a economia venezuelana. O que aconteceu? A OPEP realiza anualmente uma pesquisa de estoques a partir das reservas de petróleo dos países. A Venezuela, em 2013, era a 10ª colocada em produção de petróleo. Produzia pouco mais de 70 milhões de barris, tinha reservas de pouco mais de 70 milhões de barris. E a Arábia Saudita tinha 290 milhões aproximadamente. O que aconteceu? Numa declaração unilateral da Venezuela, um ano depois, em 2014, a Venezuela passou a dizer que tinha 300 milhões de barris de petróleo em reservas naturais. Resultado, pulou do 10º para o 1º lugar numa declaração unilateral do governo venezuelano. A OPEP nunca reconheceu essa liderança, mas a CIA, a empresa de inteligência americana, divulgou no ano passado os dados colocando a Venezuela em 1º lugar. Então, eu quero deixar bem claro aos senhores o seguinte: tanto a informação que a Roberta, quanto depois a confirmação da Carla, a informação é verdadeira, está no relatório da CIA. Pede desculpa para as coleguinhas. Mas a OPEP não reconhece esse número. A OPEP entende que houve manipulação, ou seja, uma mentira do governo bolivariano da Venezuela, que não teria como passar de uma produção, de um estoque, ou melhor, de reservas de 70 bilhões de barris para 300 bilhões de barris em apenas um ano. Então, fica a critério dos senhores aceitar ou não esse número. Mas, repito, a informação dada pela Roberta e pela... Ele não Carla deita, mano, ele taquara, ele enverga, mas não diz desculpa, corrigi você sem necessidade. Meu amorzinho, eu dei informação agora. Eu tinha aqui também e fica, sabe por quê? A senhora acredita que pulou de 300, de 70 para 300 começa no a ano? gritar.
Ele não tem a minha humildade. Começa a pai. gritar. Não É tem por a isso que a minha gente não humildade. fala. Ontem, essas duas informações eu tinha aqui. Por exemplo, essa que eu li e a do seu Flávio Augusto Pires, que fala sobre o Statistical Review of Road Energy de 2018. Mas eu tenho medo do grito dele. Eu odeio o Mas grito. qual é a informação que a senhora tem? É essa mesma que tu acabou de dizer. Que pulou de 70 para 300 com canetaço do governo Mas venezuelano. era o que as gurias estavam dizendo. Não, as meninas disseram Entendeu? que o dado era 300 milhões de Barris. de reservas. De reserva. Não, 303 bilhões de 300 barris. de Mas barris eu de nem reserva. dei a real. O que Porque tu aconteceu? De grita. lá para cá, de 2014 para cá, ou seja, nos últimos 5 anos, todos os demais países permaneceram mais ou menos com as mesmas reservas. Alguns caíram um Senão pouco, nós vamos subiram um continuar pouco. falando de Agora, Petrobras. Magda, É só pra dizer por que eu não quis falar, porque depois tu grita. Eu não quero mais isso aqui. Agora a Venezuela conseguiu... Ninguém tem razão. Agora a Venezuela conseguiu um milagre. Multiplicou por 4 as reservas dela de um ano. Bom, mas é o número que Não, saiu. Magda, o que eu Tem gostaria gente só que de acredita. colocar, que eu acho que na prática, mas pra gente o que encerrar, né? importa Porque esse é um assunto de ontem. nesse momento é o seguinte, é que hoje o nosso presidente Bolsonaro fez uma declaração de que ele acredita que, infelizmente, a gasolina vai aumentar em razão de que esses embargos à Venezuela estão gerando possível aumento do barril de petróleo internacional e que a forma como hoje os valores da gasolina estão sendo negociados na Petrobras por essas decisões internas da empresa vão gerar um aumento. Então, é 1º de maio e a gente já sabe que a luz vai aumentar, a gasolina vai aumentar e o desemprego aumentou. Mas podia ser dia 30 de abril, que a gente já sabia Só igual. que gozado, dona Magda, só tem que dizer para o nosso ouvinte, dia 1º de telespectador, abril, que essa história de Venezuela, bababá, todo esse papo, só dá aumento no Brasil, né? A gasolina não aumenta na Inglaterra. Né? Eles usam tudo isso aí, o mandrake, para o governo aumentar para pagar o funcionalismo Concordo, público. Chicão. Isso aí. Concordo, Chicão. A gasolina a $100 e a $50 continua cara. Ok. É vigarice. Olha aqui, ó, a Márcia, que é uma telespectadora nossa, já mandou 2 vezes o mesmo e-mail e reclama que eu não leio. Márcia, você só assiste a primeira parte do programa. E eu não posso priorizar um assunto que não está na bancada. Eu tenho que arrumar uma oportunidade, como agora eu vou poder falar. Então não é nada contra ti, não entra nessa vibe que não tá com nada, tá? E ela quer que a gente responda para ela praticamente o sexo dos anjos. Ela não aguenta mais o que o telefone da casa dela toca, a casa da mãe dela, que é uma senhora de idade, que as empresas de call center, os bancos, tudo ligam 300 vezes, as pessoas estão perturbadas, estão exaustas, ela não sabe o que vai fazer. Nós também não. Isso aí tinha que ter uma medida E nós também não. policial disso. Não aí. dá, tu não consegue. Ela Também quer acho. entrar na justiça, ela quer negócio- saber a opinião de você, não existe. Aquele negócio de bloqueio. Aquele negócio de bloqueio. Ela já fez bloqueio, já não fez funciona. tudo, não Eu já fiz funciona. também. Pois é. Sábado de manhã é o inferno. Viu, Márcia? Eu tiro o telefone. Não tem. Tomadinho. Se tu descobrir, Esses dias que nos Dona avisa. Magda, quando nós começarmos a conseguir punir empresas É que verdade. vendem sua lista de clientes, É seus perfeito telefones, isso. dados particulares, Eles dados vendem no filiados, centro, no centro é não uma consegue. vergonha. E punir caro, né, Porque tu Ruth? recebe esses telefonemas aí, tá? São empresas que estão vendendo alguma coisa, estão tentando, né? Mas elas só tiveram acesso ao teu dado porque elas compraram uma lista por um valor astronômico verdade. que alguém vendeu. Isso Aí é que sim tá. uma venda Tem é que criminosa. ir em quem Isso vendeu. é uma venda criminosa. Porque quando eu vou e faço um cadastro numa determinada loja para comprar um produto, eu estou assegurado ao sigilo dessas minhas informações e só aquela empresa mas não poderá tá. usar se eu não pagar para cobrança, né? E empresas negociam o seu cadastro, vale milhões, dona Amanda. Um cadastro hoje com 1 milhão de endereços, com milhões de vale uma fortuna. Agora, E essas empresas estão negociando isso e tu fica, como disse o Vitor Ney, o sábado de manhã, o dia inteiro te oferecendo, o senhor foi privilegiado, Não, Gurias. foi sorteado. Gurias, Eu fui não. sorteado. Não, não. O cara me Ai, acorda ódio. sábado Não. de manhã Mas e você me foi diz que eu sorteado. fui sorteado. Oi, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho uma que liga pra minha casa. E assim, o telefone. Porque assim, quem me conhece. Primeiro que meu telefone fixo só tem 2 pessoas que têm o meu telefone fixo. Então eu já sei quem são as pessoas, tá? E as pessoas sabem, se eu não atender na segunda, terceira chamada, é porque eu não tô em casa. Aí o telefone toca. Aí tu atende, e aí mudo, e ela diz assim:
Oi, eu sou a Fernanda. Tá, desgraçada! Então eu não atendo mais. Agora, Magda, eu não atendo o que mais. eu acho- Se é minha mãe ou se elas sabem que eu não atendo. Agora, Magda, assim, ó, realmente, essa posição que o telespectador Eu está adoro a manifestando Fernanda. tem Oi. razão, realmente é uma situação inadequada. O que a gente pode fazer também para se proteger é o seguinte: muitas vezes não é o caso deles terem algumas informações nossas. Então a gente está, por exemplo, a gente vai fazer uma compra. Estão pedindo o nosso telefone. Puxa, mas já tem o nosso CPF, já tem uma série de dados. Tu pode chegar e dizer, não, eu não vou dar. Ah, então eu não vou. Porque eles não vão deixar de fazer a compra para ti se tu não der o telefone que eles querem. Então, assim, quanto menos, o que eu quero dizer é, quanto menos dados a gente oferecer também, melhor. O que ocorre, que o Ruschel está trazendo muito bem, é que mesmo em situações em que a gente está dando o mínimo de informações, alguns lugares a gente precisa dar o nosso telefone, e são nesses locais aí que a gente não tem saída. Mas eu acho assim, ó, quanto menos a gente puder oferecer os nossos dados aos outros, é uma forma de que esse mercado de informações comece a diminuir as possibilidades. Hoje é feriado, então hoje o seu Dilon Camilo escreveu para nós. Na verdade, ele escreveu ontem, mas como ele sempre implica muito com a gente, ontem eu impliquei, não li. E hoje eu vou ler. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó... Programa Atualidades Pampa me ganha e tem a minha admiração. Aí eu já comecei a ficar com medo. Eu digo, o que vem aí? O que vem? Bomba. Por ser um programa sem enredo pré-estabelecido e com assuntos diversificados. Assim como fala de política, futebol e assuntos gerais, fala também de música, como essa homenagem a Beth Carvalho, Dilon Camilo de Canoas. E eu deixei seu Dilon de castigo, algo de olhadinho nos milhos, só ali hoje. Muito obrigada. A Repercutiu o respeito. dia inteiro. Ai, desculpe. Eu ia ler algumas Lógico, manifestações com aqui certeza. no WhatsApp. Boa noite a todos da bancada. Rodrigo Maia quer protagonismo maior do que o Bolsonaro e fica nessa briga de vaidade. A respeito da questão da intervenção militar em outro país, depende da decisão do presidente, mas precisa do aval do Congresso Nacional para ter efeito prático. Falta para os nossos representantes mais vergonha na cara. Agradeço e abraço a todos. É o Leonardo, nosso telespectador. Boa noite, bancada. Afinal, para que serve o presidente se quem está mandando no país é o Congresso e o STF? Militares neles é o Enio Nossa. de Viamão. Também. O Enio é bem bonzinho. Estado Chicão. de guerra é o que acontece hoje entre o Chicão e o Vitorino, diz o Marino É de Santo verdade, Ângelo. é verdade. Vitorino, me socorre. Eu Tem não mais. gosto desse troço aí. Tá, fala. Não. Chamar de troço, eu? Mas pode- Esse cara que pode- acaba de dizer colmeia, Posso fazer esse uma- cara quer me desfigurar, Eu eu posso- vou pegar ele advogado, Eu você tem que querer eu posso te dizer uma coisa? Eu não preciso, meu mercado Eu posso te dizer uma coisa? É de auê. Posso te dizer uma coisa? De Auê. Tu que É tomou de pra ti, baderna. ele disse, eu gosto desse troço, troço. Mas tu não, eu. tu é troço. Não é. Então ignora. A melhor coisa que tu tem que fazer quando uma pessoa intica contigo, ignora. Cara de bravo. Ignora. Entendeu? Porque quando tu sai pra briga com ele, tu tá aceitando que o troço é tua. E tu não é, tu é o máximo, tu é o must. Não dá bola. verdade, eu sou Então, must, para. Viu, calou. Tu acertou. E ele é o nada a ver. Ele é o zero. Não dá mais bola, deixa assim, sublima. Não é contigo que só tá não quero falando. perder A mulher fica com ele, tá fazendo uma promessa, tem nojo dela. Eu ia mentalmente interromper a Carla e não podia fazê-lo, mas eu queria repercutir muito a homenagem que nós fizemos para a Beth Carvalho. Olha, em vários lugares, a produção, primeiro que escolheu uma músicas maravilhosas. uma música, assim, que foi, olha, emocionou a todos nós, e depois até baixei para ouvi-la, né? Mas nos lugares que se fosse, a gente recebeu muitos cumprimentos, quero dividir então com a produção. E o velório hoje foi uma roda de samba. Foi, bem com o Teve jeito que ela mudança, gostaria que fosse. exatamente. Diz que a filha dela, eu confesso a vocês que eu não estava ocupada, não ouvi, mas a filha dela fez uma homenagem pra ela. Tu chegasse a ver, Gustavo, Vitorino. Sai um Não, pouquinho não do vi. telefone, Vitorino, tu também. Não vi, Chico. não vi. Eu só ouço reclamação, que as pessoas que vocês ficam no telefone, gente. Ué, mas eu tô buscando informação. Não busca. Venha, deixa a tua informação aqui, presta atenção no serviço, por favor, por favor, por favor. Tá, mas o que você quer saber? Eu quero saber como é que, se tu viu a homenagem que a filha da Beth Carvalho. Responde, não vi. Eu disse pra senhora. Responde, não vi. Eu disse pra senhora, tia. Eu não... Tu fica aí namorando, vendo nudes e tal, não é legal. Quem dera namorar, se eu tô em Não, vendo nudes, não, velho. Pior então, tu não tá prestando atenção no programa. Não tá pegando não nada. tá contribuindo com o programa, não tá pegando ninguém. Nada. Quer dizer, eu não sei o que tu tá Nada. fazendo nesse telefone. Nada. É uma Eu não tô incompetência, entendendo. uma É total. incompetência geral.
Olha aqui, Eu não tenho horário nem pra nós Júlia, falamos da mas- Beth Carvalho, mas também vamos relembrar que hoje é um dia muito triste para todos nós, não apenas para as pessoas que curtiam ou que curtem automobilismo, mas para as pessoas que lamentaram, assim como a gente, a morte do Ayrton Senna, que era uma pessoa, até onde se sabe, maravilhosa, um grande profissional, um jovem com uma carreira pela frente, que morreu em 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino. Ele que foi um dos maiores heróis do Brasil quando o assunto foi automobilismo. Ao mesmo tempo, serve esse momento para nós lembrarmos o quão grande foi este tricampeão. Um exemplo disso é que, mesmo longe, Ayrton Senna ainda detém recordes importantes na sua E sabe categoria. algumas curiosidades de Ayrton Senna, dona Mãe? Ele é a maior unanimidade no Brasil. É mais que Pelé. E um dos lugares que mais visitado em São Paulo é o túmulo dele. Tem inclusive um tour para levar turistas no túmulo dele. E no Japão, a revista Seninha é a mais vendida desde quando ele morreu em 93. É uma coisa fantástica, Ayrton Senna. Teve um canal de televisão que fez uma matéria sobre um título que eu achei maravilhoso, Ayrton Senna, a morte, o dia que não terminou, mostrando com a Adriana Galisteu umas imagens até inusitadas. Sim. E ele ensinando... Inéditas. Ele ensinando ela a dirigir. Ela tem até hoje Imagem o carro do que ele arquivo pessoal ganhou. dele, né? A imagem do arquivo pessoal deles. né? Muito legal isso, muito bacana. Agora, eu acho que uma das coisas que me marcou muito foi aquela imagem dele antes da corrida? Da corrida. Que ele parecia um olhar, assim, um tanto aéreo, mas um olhar de quem... curioso, assim, aquilo pessoalmente me marcou. Não entendo Que aí nada de depois automobilismo, mas tinha aquilo me chamou muito a atenção. olhar Aquele olhar, melancólico. exato, é um olhar que não estava Roberto, bem eu ando ali. com medo de Robertinho ti. ainda marchando Primeiro, nas ontem entidades ela da invocou Robertinho. Deus. Não. Pra entender não sei o quê. Não, Hoje ela não. leu o olhar deixa eu do explicar. Nelson Piquet. Na Tô com medo. Ontem eu Do perdi... pequeno ou do Senna? Não, ontem eu Senna. perdi um Matou o querido cara errado. amigo. Hã? Eu matei o cara errado. Matou o Nelson Piquet. Nelson Piquet, o Senna. Ah, tá. Não, eu fiquei... Eu continuo inscrito. Eu Não, só gostaria não, de- não, Deixa eu só concluir o Ayrton Senna. Eu acho que uma das maiores... Mas é do Senna que eu quero falar. Tá. Mas é o cedo para Chacal? cedo. Vocês estão muito variados Uma das hoje. maiores- Vocês parecem umas galinhas no galinheiro. Uma das maiores provas que eu assisti na minha vida, o Chicão, que é um aficionado por automobilismo, deve lembrar, foi uma prova em que o Alan Prost estava uma volta na frente do Senna e começou a chover. E o Senna mostrou como se dirige debaixo d'água. Aquela, na minha opinião, foi a maior prova que eu vi na minha vida. E teve a maior volta de todos os tempos, também foi patrocinada pelo Ayrton Senna, que ele largou em 8º lugar e na segunda volta assumiu a ponta. O Senna não era humano na direção. Tem um É que vídeo o pânico dele em de todo Suzuka mundo que era aparece. a pista molhada, A pista molhada. e o Ayrton Senna, todos festejavam da sua equipe quando tinha a pista molhada, porque ele se arriscava até o Ele último voava, limite. ele voava. E principalmente eu gostaria aqui de agradecer o Paulo Aguiar, meu pai, porque ele me mostrou a Fórmula 1 e a gente fala que independente da geração, todos conhecem o Senna. Eu era um bebê, eu nasci em 94, o ano em que ele morreu, e todo mundo conhece essa história, todo mundo sabe o exemplo que ele foi, porque foi um dos maiores representantes internacional do que é ser brasileiro. E até hoje o seu legado, através dos seus institutos, dos seus trabalhos, e até o Hamilton, se eu não me engano, o Chicão pode me auxiliar, teve uma homenagem, ele é Fez fanático. uma homenagem. E ele ganhou o capacete do Senna, né? Relacionei, a Aninha estava falando, eu ouvi atentamente, ela até fez uma referência junto ao seu pai, e eu relacionei a tua idade com coisa. Porque nós já encontramos pessoas que não conheceram Ayrton Senna. Isso é uma coisa para nós inimaginável. A Ana não Ele mudou um conceito, Ana. O brasileiro que não gostava de automobilismo passou a acordar os domingos de manhã A Fórmula 1 para ganhou espaço na TV aberta. assistir a Fórmula 1. E ele é tão ídolo, Chicão, um museu criou a figura dele. Se ele não tivesse morrido, ele saindo do carro vivo, então o carro todo, mas ele saindo vivo, tal a fixação que se tinha por ele, se criou essa imagem. Outra coisa, um outro aficionado fez, pegando todos os tempos de corrida que ele tinha, os handicaps que ele oferecia no retrospecto dele,
fazendo uma projeção de quantas vezes ele ainda seria campeão do mundo. Então ele teria chegado a um heptacampeonato, fazem os experts dizendo que ele chegaria a um heptacampeonato, ele morreu tricampeão, né? Em cima dessas projeções. Tudo isso, na verdade, é uma simulação, mas era uma verdadeira adoração do mundo a essa figura. E ele nos coroava, dona Magda, não só com a sua performance profissional, mas ele era fora do campo, ele era... Fora do campo, a expressão, fora das pistas, ele era uma pessoa muito diferenciada. Pela atenção que ele tinha com a imprensa, com o seu profissionalismo, com a ajuda social. A postura dele como exatamente. Pessoa, como então, profissional. O mundo ficou menor sem ele. O Corinthians lançou uma camisa Ayrton Senna que está vendendo para o mundo todo agora. E Ele era corintiano fanático. Quem tem a oportunidade, o livro Senna, que conta a história dele, toda a sua carreira, o ápice, os momentos mais importantes, com fotos também, mas também deu origem ao documentário, vale a pena ver. Senna é o nome e a foto dele, com aquela foto característica, só o capacete levantado e os olhos dele sempre muito focados na pista. Então quem tiver a oportunidade, vale muito a pena. Tá tão bonito o teu traje hoje. Muito obrigada. Enrolado. Vai pra casa depois do manto programa. sagrado. Vai? Ele quer saber se ela vai para casa. Olha aqui que grosseria, dona Magda. Olha aqui que grosseria, dona Magda. Ela foi dizer para hoje. Fiquei muito chateado, dona. Fiquei muito chateado, dona Magda. Deixa eu dizer contar uma coisa pra vocês. Quem mandou se meter? Quem mandou se meter? Se juntou, A gente é unida. Mulheres Eu só fiquei preocupado, que realmente ela tá... Hoje é aniversário. Estourou na tia, estourou na A gente vai comemorar. É aniversário dela, da Yara? Como é que tu não me contasse? E como é que eu mandei Então, beijo pra essa tia? Yara, querida, Yara Bermudes, feliz aniversário. Que bom saber, apesar de tu não ter me convidado, mas não, tudo pra mim bem, também não, pode dona deixar, eu não sou fora da eu não guardo mágoa. Dia 7 será comemorado. Parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida. Quero dizer que ter te conhecido foi uma das melhores coisas da minha vida nos últimos anos. Fico muito feliz de ter te conhecido. E já falando sobre últimos anos, apropriado, hoje eu fui a um lugar e neste lugar me levaram a quase 40 anos atrás da minha vida. Eu conheci uma moça que chama Viviane Martins Mano. É nossa fã, assiste o nosso programa, adora, curte tudo e tal. Mas a mãe dela foi minha vizinha quando eu morava no centro da cidade, no edifício Atlas, que foi uma parte muito importante da minha vida, foi uma parte de onde eu trago muitos amigos, inclusive o Dudu Alvarez, é dessa minha época que eu morava no centro. Foi uma parte muito difícil da minha vida, muito difícil, das piores da minha vida. Mas eu tinha uma vizinhança no meu prédio maravilhosa. E entre os vizinhos estava Ivete Dutra. Ivete Dutra é a mãe da Viviane. E as duas assistem o nosso programa, os maridos, enfim. E a Ivete era, na época, ela era modelo da Casa Louro, Gustavo. E a Casa uma Louro. Loira bonita, linda, que, é claro, eu confessei a Viviane que eu não lembrava, né? Mas que a minha mãe certamente vai lembrar, enfim. Então, assim, eu fiquei muito feliz hoje. Eu fui, assim, acompanhando uma pessoa num lugar, exato. Mas uma coisa legal, ela contou para Viviane algumas coisas, que eu era bonitinha, que eu tinha o cabelo muito. É que eu morava no centro ali, nas Dores, né? Então eu quero mandar um beijo para Ivete e para Viviane, que me ajudaram a reviver momentos muito importantes da minha vida. Nem todos maravilhosos, mas muito importantes. Esse programa fica mais alegre e feliz quando não tem Nietzsche, nem a Segunda Guerra Mundial. Não, saudades do Marne Barcelos, que nesta quinta-feira estará de volta. Quero avisar a todos que o implante foi um sucesso, não teve rejeição. O Marne vai voltar. O que ele implantou o quê? Ai, que horror, Um lápis. O Marne Barcelos fez uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica dentária. Isso foi ensaiado, e a né? pessoa fica com dificuldade de falar. Então, ontem ele falava mais ou menos assim, hoje ele está falando mais ou menos assim, amanhã ele vai estar melhor. Eu quero ver né? pronunciar Nietzsche. Ele estará conosco. Mas hoje ainda é aniversário de duas pessoas muito bacanas, muito especiais para mim. Marcelo Zingali e Ivan Matos, meus amigos. Parabéns, feliz aniversário para vocês. Já estamos nos abraços? Eu acho que podemos dizer. Pelo menos eu tinha que pegar esse É muito horário. generosa com os meus convivas aqui. Muito obrigado. Primeiro, eu quero saudar a Mocidade Independente do Benhur Marchiori, ao querido amigo Paulo Bastos,
que fizeram uma competição esportiva Master hoje, saudando o Dia do Trabalhador. Eu estive convidado, muito obrigado, me homenagearam. O CEP com o convite, né? E no CEPRIMA aconteceu também uma homenagem ao Dia do Trabalhador, também um jogo de futebol, onde o Grêmio Master vai lá há mais de 50 anos. Eu participo há 12, 13 anos do evento, então eu queria cumprimentar o pessoal do CEPRIMA ali, 2 eventos maravilhosos que saúdam o trabalhador. Quem mais vai fazer jabá? Vamos lá? Não, eu queria só comentar, se eu já posso, a respeito do que o presidente Bolsonaro acabou de manifestar. Tem muito a ver com a medida provisória que nessa terça-feira ele assinou sobre a liberdade econômica. E por que é importante? Porque é fim da autorização prévia de atividades econômicas consideradas de baixo risco. Isso, em certa medida, na prática, o que faz? Facilita que o pequeno e o médio empreendedor possa, de fato, gerar emprego. É uma medida bem-vinda, tem uma série de questões que melhora a liberdade, facilita. Então, nesse sentido, foi muito positivo e eu gostaria de deixar esse registro. A agência já está funcionando. O Cláudio Andrade já deu uma banda com uma senhora no gasômetro hoje, de tarde. É? Que 200 bonito. pila. Mas Acho que ela pagou muito, em todo caso. Eu acho que foi caro. Eu acho que foi muito caro. Chicão, Chicão, Mas não é o mercado, querido. Não é o mercado que ela bota pegou. não, Chicão, não. Olha aqui, ó, Magda, eu recebi uma denúncia hoje de que a Prefeitura de Porto Alegre, através da SMENE, sei lá, o diabo que carrega essa fiscalização. É uma porrinhola dessa que fiscaliza aí os canteiros e as calçadas de Porto Alegre. Está fazendo com que as pessoas destruam calçadas que foram construídas e criadas por moradores. Mas por quê? Porque não está de acordo com o que eles acham. É verdade. Nós tivemos esse problema. Muita gente está tendo que destruir a calçada. Gente que botou flores, botou um negócio bonito. Não, e com a dificuldade. Não pode. Multa os caras. Não pode. Aí tu tem que tirar a proteção, tem que tirar. Eles põem proteção para as árvores, tem que tirar, tem que ser do jeito que eles querem. Ou seja, bem esburacado, bem quebrado, bem arrebentado. E aí eu vou te dizer o seguinte. No meu edifício, à frente do meu edifício, tem uma árvore que nós não podemos retirar, porque eles não permitem, e a árvore, com as suas raízes, está destruindo a calçada, destruindo uma boca que tem embaixo, que é deles. Então, a nossa calçada... E eles não vão consertar nem a calçada? A gente tem que, todo ano, renovar, todo ano, por nossa conta. Porque tem uma tubulação embaixo do nosso prédio, que é podre, porque eles não limpam, eles não fazem coisa nenhuma, tá? E destrói a calçada. E a gente que tem que consertar. Uma das praças mais bem cuidadas. Os galhos da árvore estão dentro do próximo. A Praça Conde de Porto Alegre, que a comunidade ali, sabe, plantaram. Hoje nós estamos umas lavadeiras aqui. Ajeitaram. Coitado das lavadeiras. Desculpa, dona lavadeira. Os caras querem que destrua tudo. Destrua tudo. Tem que deixar bem esculhambado, bem destruído, bem avacalhado. Não fala. Tem que detonar essas árvores, botar gasolina na raiz. Eu acho que o Marquesan tem que chamar esses burocratas. Prefeito, chama esses burocratas aí. Dá uma enquadrada nesses caras. Dependendo da árvore, é crime, né? Sim, mas Tem que cair na cabeça da dona Magda, né? Querido, não pode. Não, isso que ele está dizendo, a gente tem que cuidar que a gente vai brincando. Sabe que se cai no teu caso, não te indeniza. Não paga nada. Porque a árvore não tem pai, não tem banho, a árvore não tem fim da picada a árvore. Consulte se você pode matar. É a natureza, eu acho que a natureza vai me indenizar. Consulte para não ter problema de crime ambiental. Não pode cortar. Por isso que eu estou dizendo. A gente está brincando, mas tem que Não, eu não estou brincando, estou falando sério. A raiz dela destrói a nossa calçada e uma tubulação que existe, Mas, Magda, tá? De água. E eles não dizem nada. E os caras abrem, aquilo tem raiz dentro da tubulação. Sim, mas é uma vergonha. A tua praça, Vitorino, A praça. Sabe aquele galho de 4 anos atrás? Morar lá. Ainda está lá. Agora já está no meio dos fios. Vai bater o vento nesse inverno, nós vamos ficar sem luz. Já que nós estamos falando sobre problemas de condomínio, deixa eu ler o que a dona Maura em Fontana Freitas nos mandou. Gostaria de pedir ajuda da bancada por uma situação vivida pelo nosso condomínio. Isso é muito sério, hein? O engenheiro responsável pelo PPCI detectou que o local onde ficavam os botijões de gás do prédio oferece grande risco e, inclusive, nem consta na planta original do condomínio. São 6 unidades e 5 já seguiram a orientação do engenheiro. Entretanto, um dos moradores se recusa veementemente a tirar do local.
até os bombeiros já estiveram aqui e nada acontece. A pergunta é, o que poderíamos fazer efetivamente? Em um dos andares, o cheiro do gás é muito forte. O que a dona Maureen faz? Eu não sei, eu acho que tem que chamar a polícia. É que a gente não sabe o que é, onde está. Não, mas Gustavo, eu vou ler de novo, tu não prestou atenção. É que eu não entendi. Não, tu entendeu sim, tu não estava prestando atenção. Olha aqui, o engenheiro responsável detectou, mandou mudarem de lugar, 5 mudaram. Só um que não. Mandou mudar individualmente, porque é isso aí que eu não entendi. Isso aí. Era o PPCI individual dos apartamentos. Não, o PPCI não interessa, mas as pessoas, ele mandou mudar os botijões do lugar. Era do condomínio. 5 apartamentos mudaram, um não mudou. Eu me permito colaborar com ela. Então, por favor, ele estava no telefone. Registre um boletim de ocorrência, primeiro, para resguardar a parte criminal, e segundo, o condomínio entra com uma ação, obrigação de fazer, ela receberá uma ordem judicial obrigada a fazer. Isso aí. Se houver, nós estamos partindo da... Não, é o que a pessoa disse, ela não tem por que inventar. Sim, nós estamos partindo da... Quer dizer, são 6 unidades. Se o Vitorino quer complementar... 5 já seguiram a orientação. É que eu tinha prestado atenção desde o início. Então tá, vamos de novo, um BO, polícia. Primeiro resguarda-se criminalmente, porque o síndico ele tem a responsabilidade de zelar pelo apartamento. Então, no momento que ele tem ciência, ele teria que ter tomado uma atitude. Então, para ele se proteger, ele faz a comunicação. Olha, estamos comunicados, quero registrar isso aqui, e ele está negando. E ao não fazer, assume a responsabilidade por não fazer de uma morte, de um eventual. Isso é a parte criminal. A parte civil, o condomínio move uma ação, constitui um advogado, e move uma ação contra uma obrigação de fazer, onde ali ele sofre penas por dia, indenização se não fizer. Eu acho que cabe até uma multa do condomínio sobre o morador. Mas tem que ver o regime, a convenção. A convenção do condomínio se tem. Se permitir. Mas é muito sério isso. Porque a senhora Claro. quando a gente tem a ciência e se omite, a omissão não nos favorece em absolutamente Não, nada. gente, isso é muito grave, muito grave. Coisa com gás é Magda, eu gravíssimo. fui falar nesse troço de praça e calçada aqui, entupiu aqui de mensagem. Tá de gente que tem a mesma bronca. E uma pessoa está levantando uma questão aqui que eu não tinha pensado, que é o valor das multas criou mais uma fonte de arrecadação. Sim. A prefeitura está transformando Porto Alegre num lugar inabitável. Um inferno. Eu vi o mapinha hoje do aumento do IPTU. E? E aí? Ralei. Tu te ralou? Tem assim, tem o vermelho, tem o amarelo, e o teu? meu é o roxo. Mais de 50% mais caro. é mais. Aumento. Então é por cor. Eu não tenho coragem de olhar. Aliás, quando chegar as guias de IPTU no mês de janeiro de 2020, que coincidentemente é um ano de eleição para vereador, eu e o Chicão vamos repetir aqui de novo o nome da rapaziada que a gente deu ontem com a ajuda da Ana. Tá. Chicão, achei a minha foto no teu livro. Essa foto Olha aqui, ó, direto do túnel do tempo. túnel do tá? tempo. É bem aqui, ó. O Pedro Mel ali. O Dudu Alvarez e essa que vos fala, bem novinha. Olha ali, magrinha. Que bonitinha que eu era, porque eu fiquei esse bucho. Parecia o Renato. O Chicão tinha um ar meio Renato para Mas como o Chicão não é o Chicão que tá comigo? Não é. Dudu Alvarez. Bem parecido mesmo. Aquele cabelo Gente, aqui o que meio, olha aqui, o mais certinho. Bom, nem vou dizer. Magda, esse cabelinho Black Power, tu era... Mas olha ali, parecia... Mas é que eu era guria, né? Era o cabelo, cabelo da moda. Olha o cabelo do 70, Dudu. dona Anos Magda. 80, né? Era o cabelo da onda. Viu, Chicão? Me lembrei do corte. Era o Anos 80. Pigmalhão 70. Big Malhão Esse corte da 70, dona Magda. interessante. Olha, a pessoa era magrinha, tinha aquela saboneteira que, olha, se transformou numa jacuzzi, a minha saboneteira. É uma coisa horrível. É um horror. Fala, Roberto. Parecida com a Diana Ross, ela usava um cabelinho assim. Era época, né? Tempo que eu podia botar aqui os gordinhos de fora, Dudu Alvarez. Ai, que horror. Pra que lembrar? Então ainda quer que eu pague por esse livro? Não é, Não vou pagar. Vou pagar, sim, eu vou comprar. Isso, Magda. Tu me deu um forno de micro-ondas uma vez. Quem vai ser pra mim um livro, né? Então, um livro pra ela, 70 pila, retribui. né? Pois é, tu viu, eu dei um micro-ondas, dei um liquidificador, que aliás te dei trabalho, tu tinha que cortar a fruta pra botar no eu disse no liquidificador. ar, agradecer a você. E um dia liguei que eu não sabia mexer. E aí E eu comprei um quadro. E tu foi Comprou um incapaz quadro. de me dar um livro.
Mas tu um dia me disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. E eu que paguei 2. Para vender o livro. É, não me pede pra te dar a única coisa que eu tenho pra mais vender. nada. E eu que paguei 2. Não, mas eu vou comprar um livro. Assim que eu receber meu 10º Dona Magda, compra O da livro, Carla, sabe? compra um da Carla. Não. 50, Tá 50. A cara foi com o maridão comprou Carla dele. paga- O marido vai levar pro consultório. Eu também tive que comprar. Vai botar lá no consultório, olha. Ah, isso é legal. A Roberta também fez. Todo mundo O junto. Vitorino não, o Vitorino não colaborou. Quem tá perguntando Então, hoje tu tinha que é me o pagar Otávio. pelo show. Eu o Russo tinha que receber. O Otávio Pismaglio, ele está perguntando, e também o Benhur Marchiori quer adquirir o teu livro. Ele me Eu vou tá levar desesperado. no programa do Benhor. Não, mas peraí um pouquinho. Tem pessoas que querem comprar o teu livro, Liga pra mim. tá? É tu não tem uma mão de Mas obra. não é. Chicão, Eu não botei na livraria, porque essa Não. livraria é uma picaretagem. deixa, Quero não pegar fa- metade deixa eu do falar. ideia. Deixa eu falar. Claro que... Tu tens tanta gente conhecida, tem tantos lugares conhecidos, o próprio lugar onde tu fizeste o A melhor evento, publi lá. sabe? Ou sei lá, ou lá no Ernesto, alguma coisa assim. Vai ter no Deixa Barranca, esse lugar ali, aí. isso, deixa ali, porque são pessoas amigas tuas que vão vender e Nós vão vamos te na dar feijoada no sábado. do Ernesto Então, é muito convidou melhor do que depois ligar pra da ti, bancada, Chicão. e não quer Tu não levar tem o Vitorino. penso, né? Tu só quer 70, Tem 70, umas 70, saunas não aqui em interessa. Porto Alegre também, Pra pagar pra vender. Não, mas tudo bem, Tem então umas saunas aqui em Porto manda levar na Alegre. gráfica. Uns lupamares. Só bota um porquinho, faz um porquinho e bota um na casa dos teus amiguinhos e manda ali. Breve ele vai dizer pra vocês onde vocês podem encontrar o livro. Porquinho. 999-710466. Ou entra no Instagram Chicão Tofani ou no Facebook Chicão Agora Tofani rolou, né? Oficial. Então tá, então, É uma então venda é isso aí. fashion, assim. É bem fashion. Tu pega o dinheiro, entrega o livro, eu achei super Não, chique. o Lamarca disse assim, Vai, eu eu quero achei um a coisa livro mais teu. chique Onde do é que tu tá almoçando? Ele mandou o boy lá levar no almoço. Mas nem Fica todo uma mundo coisa vai fazer elegante. isso. É que o doutor Lamarck é... Só que o doutor Lamarck é um, né? Mas tá bem, o azar é teu. O Vitorino eu tentei não resolver. quer comprar um livro, dona Magda. E agora eu não posso fazer nada. É muito pandurismo. Faz em 3 vezes? 3 vezes dá pra fazer, 3 cheques. Isso. Mas o Russo 30, tá 60, 90. Repassou o livro. Doutor Russo, mais uma notícia. O Russo Essa grosseria da dona Ana tá desautorizada, né? Não procede. Barbaridade. Não Não, ela é sincera. A dona Ana tá querendo se vingar porque eu queria saber onde é que ela vai desse chiqueiro aí todo. Eu fiquei magoada que a Yara tá de aniversário, não me convidou. Tô um pote até aqui. Agora, segue o exemplo do Paulo Sérgio, Russo, que é a autoridade máxima nossa aqui. Ele escreveu o prefácio do livro, comprou um livro. Mas e eu que cantei na tua festa e comprei o livro? E o Vitorino não quis. Eu não... E o E eu Vitorino que não quis. fui na festa, não comi, não bebi, não ouvi ninguém os caras cantar, não tinha pagado, nada pra comer, O cara queria lá pra ficar... Pagar pra comer. Tinha que pagar pra comer. Mas não tinha nada, dona Ana. pagar também. Não ofereceu nada, dona Ana. Nada, nem biscoito, nada. Mas aquilo não é coquetel, aquilo é uma balada. Nem biscoitinho. Você acha que era coquetel? A dona Magda achou que Dona tinha um Magda? ranguinho ali. Não, tu podia ter Não tinha pedido pro nada. Amarante umas Era no pastelinas, céu. ele te dava Não os era pacotes de coquetel, era pastelina. balada. Dona Entra numa Carla balada, Garoto paga o ingresso e gastou não ganha nada. R$144 seco. cash. Mas que chinelagem virou essa operação? O Vitorino tem 3 E vezes. teve que pagar 10 pila uma água Mas, mineral. Chicão, lá dentro. posso te dizer mas era uma coisa? festa Posso te aberta dar- para as pessoas. Eu vou, Claro. Não, mentira, não era aberta. Era Era aberto. aberta. Não, Era aberta. Não, quando tu Aqui tem que ninguém pagar tinha me dito R$70 com o Mas livro era pra entrar... condicionada a compra de um livro. aberta, condicionada. Entra em qualquer casa noturna em Porto Alegre, é 40 pra entrar, 70 Chicão, pra eu vou entrar, te não dizer ganha uma coisa, nada. cada vez E não mais ganha eu tenho livro certeza nenhum. que tu de português é uma negação. É livre, mas tem que pagar um livro. Mas não, é que eu ganhei um livro. Ganha. Eu que ganhei um livro. Tudo bem, então é o seguinte, vamos entrar hoje no Nova York, vai pagar 40, 50 pila pra entrar. Melhor, Seco. no teu eu tinha que pagar 70 Não, pelo não. livro e ainda gastar no Nova Não, York. não precisava, a consumação era liberada. Só pagava o que tu consumia. Mas como assim? Não era uma consumação assim? mínima. Consumação. Chicão, Não tinha. Chicão, Explica, Rui. não, Puxa, não, advogado para e é um sócio do Nova York. Não, Vai para toda um noite lá. Só que era, até porque a gente Não, tá não. usando o O Nova York,
com Nova isso. York É. abriu mão Isso, em isso. benefício da venda do livro, Chicão. Não tem essa. Não, mas entrou lá dentro, pagou uma coca. 10 pila, foi embora. Consumação obrigada a gastar 40 pila. Essa Não só, é que a gente do Nova York, eu estou preocupado. Não, o porque Nova é uma York casa- perdeu Não, com isso, o né? Horizonte fez um Tu acordo. tá fazendo uma E ele confusão. comprou o livro. Não cobrou o ingresso e nós e todos os participantes entravam lá pagando R$72 e ganhando o livro. Era É, isso. isso aí. E o que Não, consumisse comprando lá o dentro livro. pagava. E se não consumir, não paga nada. É, Em outras ganhando casas, livro, quando tu não comprando consome, dona Magda, tu vai lá e os caras te cobram. Ok, na Chicão, saída. ok. Plim, no check-out. Ok, o teu tem que pagar 72, teu livro ainda tem que ler. Pô, mas... Ainda tem que Mas ler, tu pega Chicão. um livro, o Mário não lê aquele monte de rolo aí. Quantos tu lê por semana? Querida, o meu livro é uma coisa mais agradável, tem cada histórias maravilhosas aí. Mas tudo bem. Tu acha? Eu acho. A lua de mel com data pra terminar. Ah, que eu muito fiz uma bom. lua de mel com uma mulher com a Punta Cana e ela voltou pro noivo no caminho, no meio da lua de mel. Ah, não, Chicão. Ah, Eu não. com ela. Ah, não, Chicão. Você foi inspirado no Eu não filme? cheguei nessa parte. Quem É vai verdade, ficar com eu não cheguei pole? nessa parte. Quem vai ficar com pole? Igual o livro, o filme aquele. O Conta cara foi de fazer novo, uma lua de Chicão. mel e perdeu pro instrutor de mergulho. Tu? Não. Ah, um amigo teu. Não. Ah, não, eu não sabia. Eu pensei fui que- na lua de mel, se chama uma lua de mel com data pra terminar. Porque eu tinha uma fera com ela, e ela disse assim, mas eu tô meio assim com o noivo, Chicão. Aí, quando lá por quinta-feira terminava Punta Cana o pacote sábado, ela já começou a ligar e voltou pro noivo. Quando chegou no aeroporto de Lima, no Peru, ela já tava com o noivo. O noivo esperando em Porto Alegre. Então eu desci e o noivo foi. E eu fiquei feliz na vida, porque eu desfrutei daquela gata maravilhosa. Tá a foto dela aí. Eu já tô com muita saudade do Marne Barcelos, ao contrário de Gustavo Vitorino, que tem muitos ciúmes e inveja do Marne Barcelos. Mas eu quando quero o Marne mandar um não beijo. está- Exatamente. Quero mandar um beijo bem especial para um telespectador de 18 anos, a avó dele, que se comunica através do WhatsApp. O nome dele é João Pedro Oliveira, completa hoje 18 anos. Mas a gente está falando aqui da balbúrdia aqui da bancada e tal. Ser o ministro da Educação visse o Atualidades Pampa, ele cortava as verbas. Assim como para as universidades. Essa aqui é a grande Que realidade. verba? Ele não põe nenhuma verba. Que, aliás, o ministro da Educação, o senhor É. não sem educação. Tinha que botar uma verbinha nesse programa aqui. O ministro da Pra você ver como é Educação que funciona a Só democracia. viu? Essa agora tu tá desaforado? causou a maior polêmica. Não, dá pra ele ficar em pé assim? Não, precisa de deitado, entendeu? Deitado não fica bem. O Vamos. ministro da Não, Educação tô deitado. causou uma grande polêmica Eu tô prestando dizendo que... atenção na senhora, viu, dona muito Carla? obrigada, muito obrigada. Que iria cortar verbas em torno de 30% daquelas universidades que tivessem muita bagunça, balbúrdia e tudo mais. Depois voltou atrás dizendo que realmente vai acontecer um corte, vai haver um contingenciamento em torno de 30%, porque de verbas para as universidades, mas no próximo semestre de todas as universidades e não só essas que ele tinha dito que aconteciam festas e tudo mais. E disse ainda, nós temos um vídeo para mostrar para vocês, e disse que, e ele tem razão a esse respeito, que o governo Bolsonaro sempre disse que investiria mais em creches e no ensino básico do que no ensino superior. Ele ainda disse, não no vídeo, porque ainda não tem esse detalhe, mas que, se eu não me engano, que ele tem a possibilidade de investir em um universitário ou em 10 crianças de creches, né, bebês e crianças pequenas, ou do ensino pelo valor que se paga para um universitário durante o ano e para crianças. Então, ainda pergunta assim, quem vocês apostariam, nas crianças ou nos universitários? A gente pode dar uma olhadinha? Pode ver sim. No programa de governo que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, estava muito claro, estava explícito que a nossa prioridade era a educação básica, a pré-escola. Agora criou-se uma polêmica enorme porque a gente está apresentando o nosso plano de governo. O que nós estamos trazendo em questionamento não é interromper os cursos de graduação. Os recursos futuros vão ser direcionados para cursos de graduação ou para pré-escola ou para educação básica. Aqui eu trago uma informação para você, que vai pagar por tudo isso, você que é o pagador de imposto. Um aluno numa graduação custa R$30 mil por ano. Um aluno numa creche custa R$3 mil por ano. Para cada aluno de graduação que eu coloco na faculdade, eu poderia trazer
10 crianças por uma creche. Crianças que geralmente são mais humildes, mais pobres, mais carentes e que hoje não tem creche para elas. O que você faria no meu lugar? Foi exatamente nesse vídeo que ele faz esse questionamento. No meu lugar, o que você faria? Investiria em um universitário ou daria esse dinheiro, investiria em 10 crianças? Carla, eu fico muito feliz em ouvir essa entrevista, porque eu tinha ficado assustado com a entrevista anterior. Ele deve Isso ter foi sido uma manifestação alertado. no Twitter dele, que ele colocou o vídeo esclarecendo tudo o que tinha acontecido. Porque, na verdade, ele deve ter sido alertado. Eu acho que assim, é como se eu dou uma barrigada que tu me chama Claro. e Ruxa, não é por aí. Porque ele disse uma grande bobagem. Ele sofreu um contingenciamento. Muito obrigado. De 30%. E ele teria que fazer, ele tinha que repassar isso. Tu ganha 30% menos, tu tem que cortar algumas verbas. Tá? E ele quis estabelecer um critério de punição ideológica dentro desses critérios. Foi aí que ele se perdeu. Aí que ele entrou em questões individuais. E aí sofreu a repressão e voltou agora para uma declaração que eu acho muito lúcida. É uma escolha de governo, uma escolha de o ônus de quem governa, quem faz as suas escolhas. Então não é essa entrevista que revolucionou, que se ficou 2, 3 dias discutindo a manifestação dele. Até porque ele estava, por exemplo, ele citou uma faculdade que estaria sendo punida, que tinha o índice mais alto, que é o índice 5 de aproveitamento em todas as cadeiras, em todos os critérios de aferição, que não são meus, né? Mas ele era o número 5. E as outras 2 faculdades que ele criticava eram em nível 4, também, que é um mais abaixo do mais elevado. Então, não fechava as acusações. É que o ranking universitário tem 5 estrelas, não são 10 estrelas. São 5, é de 1 a 5. Só para esclarecer quem não acompanha. Né? Então, o mais alto é 5 e era uma das criticadas, e as outras 2 eram nível 4. Então, eram faculdades que respondiam dentro do critério que era exigido. Então, ficou meio e agora passou a ter muito sentido o que eu ouvi aqui. Mas mesmo assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó, como pessoa física, tá? Como CPF. Tá muito difícil de entender o que eles querem e o que eles não querem na educação. Tá muito, olha, se a gente tem algumas dificuldades, imagina a população no geral. Tá muito confuso que tem isso, a obrigação gente. de passar esse E não precisa ninguém dizer para eles que tá confuso, pro Bolsonaro, né? As universidades que o Ruschel acabou de se referir são a Universidade Federal Fluminense, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal da Bahia. Foram as 3 primeiras que ele citou como universidades que aconteciam festas e tal, e que seriam, né, sofreriam a perda desses 30%, e depois voltou realmente atrás, dizendo que todas elas vão acabar recebendo menos 30% no próximo semestre. Muito bem. Doutora Roberta, sua manchete, por favor. Magda, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu a norma que permite que grávidas em atividade insalubre trabalhem. Porque essa regra, ela entrou em novembro há 2 anos atrás, quando teve a reforma trabalhista. E permitia, tem um dispositivo da reforma que prevê que o afastamento da grávida ou lactante só se dá se apresentar atestado de saúde emitido por um médico de confiança da mulher. E em algumas situações. E é importante esclarecer que se trata de insalubridade média, não a insalubridade alta. O que acontece? Essa ação foi motivada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, né? E o argumento da Confederação é que o dispositivo fere normas constitucionais de proteção à maternidade, à gestante, ao nascituro, à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho. Agora, essa decisão liminar do ministro vai passar por uma discussão do plenário da Corte, sem data ainda para esse julgamento. É um movimento que muitas pessoas estavam preocupadas com essa situação, né? Ao mesmo tempo, essa regra, ela viabilizava certas situações muito desagradáveis. No caso, por exemplo, de uma médica que trabalha num ambiente onde a distância, mas no mesmo andar, há, por exemplo, um tratamento radiológico. Então, já não poderia trabalhar, né? Então, assim, na prática, a gente sabia que se houvesse boa fé, bom senso, nós poderíamos, através desses atestados, garantir um equilíbrio, né? Mas a gente também sabe que nosso país
já vem muito machucado pelas questões que envolvem a corrupção. Então, infelizmente, uma regra boa que poderia viabilizar o trabalho da mulher, às vezes essa proteção exacerbada da mulher faz com que ela seja prejudicada na hora de uma contratação entre um homem e uma mulher. E então isso viabilizava de uma forma que eu pessoalmente achava equilibrado. Ainda que, num primeiro momento, quando tu lê a matéria, quando tu lê a lei rapidamente, tu pensa, não, mas como é que o trabalho insalubre é positivo para uma gestante? É claro que não é. Eu sou contra, eu sou mulher, eu sou mãe e jamais aceitaria algo assim. Mas que a lei permitia que houvesse um equilíbrio e que na prática facilitava em outra medida, que a mulher tivesse seu filho e pudesse trabalhar em algumas situações. E nesse momento, então, isso volta à regra antiga antes da reforma. Roberta, vamos tentar fazer o nosso telespectador entender. É muito difícil tu criar uma regra de liberdade quando tu se trata com desemprego, né? Porque o trabalhador, no afã de não perder o seu emprego, ele se submete a qualquer situação. Então, essa reforma trabalhista, isso é um artigo da reforma trabalhista de 2017, que dizia o seguinte, que a gestante que pegasse um atestado do seu próprio médico, dizendo que aquilo ali não lhe trazia benefício, ela mesma em condições de saúde poderia trabalhar. Ou seja, ela estava criando uma condição para ela de que o empregador diria assim, olha, vai lá e consegue com o teu médico uma declaração de que tu pode trabalhar, que tu segue trabalhando. E aí ela se submeteria a isso, um afã de não perder o emprego. E o que diz a liminar? A liminar diz o seguinte, que ela é um direito indisponível, que o direito não é dela, o direito é do bebê. Então, a liminar foi concedida nesse sentido de que ela não pode abrir mão de um direito assegurado constitucional, que é a garantia da gestação, e, portanto, é irrenunciável o direito dela. Foi suspenso esse artigozinho da lei de 2017 da reforma trabalhista, e agora, como disse bem a doutora Roberta, ele vai a julgamento do plenário. Gustavo, só queria, desculpa, interromper um pouquinho, eu só acho que é muito importante essa posição que o Ruschel está trazendo, e é de bom senso, sim. No momento que há o desemprego que há, realmente esse equilíbrio tá muito a favor do empregador do que do empregado, mesmo que a gente fale de setores onde o próprio empregador não quer perder o seu funcionário. Inclusive, eu tenho dados aqui, numa outra oportunidade eu posso trazer, do quanto é custoso para uma empresa se demitir um funcionário e do quanto muitas vezes ele negocia, né? Eu posso trazer, porque isso é bem interessante para a gente ver assim, ó, que quando um empregador está demitindo é porque é a última instância. Eu não entendi um dispositivo aí. Eu gostaria que vocês dois me esclarecessem. Pelo que eu li da lei, eu entendi que a funcionária, para ela não trabalhar, basta ela pedir um atestado do seu médico dizendo que ela não tem condições de enfrentar a insalubridade. Exatamente. É isso? É assim. Desculpe, eu vou tentar ser mais pedaço. Não, porque pelo que o Ruschel falou, pelo que você falou, eu entendi o contrário. De que para ela trabalhar, ela teria que trazer um atestado dizendo que ela pode trabalhar. E pelo que eu li que o médico era de confiança dela. Sim, mas pelo que eu entendi na lei, é o contrário. Ela apresenta um atestado médico de que ela não pode trabalhar. Que ela não pode trabalhar. A lei diz que ela pode trabalhar e ela apresenta que ela não pode. Tem a possibilidade de apresentar um atestado se ela não puder trabalhar. Claro, e lembrando, é só insalubridade baixa. Insalubridade alta é proibido. A reforma proíbe que qualquer gestante, lactante, esteja em contato com insalubridade alta. Então estão sendo resguardados. Eu não entendi. Ela tem que produzir uma prova. Ela tem que produzir uma prova negativa. A liminar foi isso. Ela não pode trabalhar com prova nenhuma. Tá, mas a lei dizia que ela tinha que apresentar um atestado para trabalhar ou para não trabalhar. Ela apresenta atestado. O que dizia? Para trabalhar. É que ela iria ao médico e o médico iria atestar, então que ela poderia trabalhar mesmo com a insalubridade, mesmo com aquelas condições. Que era para ela não perder o emprego. O espírito da lei, a gente tem que tentar entrar no espírito da lei. Eu não entendi. O espírito é que ela não fosse. O espírito é que ela não tem que produzir uma prova negativa, então.
Ela tinha que produzir uma prova negativa. É como isso, assumir o não risco. É como assumir o risco da Na situação. verdade, seriam assumir o risco, mas na verdade queriam um médico de confiança, porque para provar que o empregador não estava pressionando-a, ela apresentava um médico de confiança dela. Não, a regra é que ela vai apresentar um atestado para poder. A pergunta que não quer trabalhar. calar, será que não fica melhor a gente tratar isso amanhã? Porque eu acho que não tá, ninguém sabe o que é. Então, assim, Tá, mas vamos independente de transferir para qualquer amanhã. coisa, eu acho que o Alexandre Moraes fez mais uma lambança. É isso, vamos, isso aí, vai por aí, vai por aí. De lacrador, Muito o Alexandre bom. Moraes. Vai Porque por aí, eu acho isso que o mesmo, presidente do gostei. STF que discute uma bobagem dessa aí quer discutir aborto. Mas não tá na então, quer prática. dizer, eles querem discutir o aborto e aí não, e esse negócio, ai, coitadinha, não pode trabalhar porque Muito tá bem. E com uma quanto mais pereba. coitadinha, mais é peraí. a possibilidade. Não. Muito louco. Eu só gostaria de falar, porque a Roberta, no camarim, ela tratava sobre o assunto, ela tentou explicar pra gente, e ela trouxe um dado muito importante. Por exemplo, uma médica que tem contato no mesmo andar com radiografias, com situações que podem comprometer o desenvolvimento do feto, ela não tem condições de estar ali trabalhando, por mais que ela queira, para não perder o emprego. Todos nós passamos por essa situação. A Mas discussão aí básica mas aí é grave e aí não pode em hipótese nenhuma, nem se apresentar atestado, nem nada. Porque Mas hoje numa em dia esse situação- seria a nova lei insalubridade. que nem- Mas E num a nova caso lei que nem menor, se ela pode. apresentasse um atestado, ela poderia trabalhar. Não, nessa situação grave que eu Não, no caso Não, na menor. grave No não, caso ela menor. fez a distinção. Mas eu tô Na falando grave do não. caso da Ana, que me parece grave. Nada pode ser mais grave do que estar em contato com Mas esse a radiografias Roberta e fez tudo a mais. exceção. Esse não entra na liminar, Tá, e não qual entra na entraria, no regra. caso? Casos de grau de insalubridade menor, Que são? porque existe 10, 20 e 40% de Trabalhar aqui, insalubridade. trabalhar aqui dá E aí, pra então, ter seria- Olha que aqui a insalubridade é alta, hein? A insalubridade é alta, pode sair daqui meio louquinho. Olha aqui, ó. Boa noite, esse programa é 10, divertido, informativo e tudo de bom. Magda, cadê Marne Barcelos? Fez feriado? Beijos a todos, a Maraí Souza de Oliveira. Não, ele fez um procedimento dentário, mas nesta quinta-feira ele já estará de volta ao nosso convívio. E o André Lacerda, que é psicanalista, diz assim, ó, boa noite. Quer nos tratar? Eu acho. É um prato cheio. Não queira. Eu acho. Vai ser repetido. E olha aqui, não, ele brincando, nós estávamos falando do livro do Chicão, e falando sobre a época e tal, e mostramos, ele disse assim, via Magda, a primeira vez no Encoraçado Botequim. Que é isso? Naquele momento descobri a definição de estrela. A gente vê, a gente não consegue parar de ver. E nossos olhos dizem até que podemos tocar. Mas estrelas a gente não pode tocar jamais. E se contenta em ver, 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 ver. Que bonito! E o Dr. Ruschel poderia... Isso aí eu vou copiar e vou levar pra noite. Não, isso aí. é da autoria Isso aí. do doutor André Lacerda para esta que vos fala. Ele Não cedeu caiam ao no mundo, golpe dona do Wanda. Ruschel. No momento que ele publicizou, ele cedeu ao mundo. Não, eu que publicizei. Eu que sou, Direitos autorais. eu que sou o objeto De admiração. da A admiração, própria estrela. entendeu? Ah, bom, só para vocês entenderem. Já que nós temos que falar sobre esse assunto, vamos falar sobre Venezuela, para perder o sono. Vamos, porque hoje, no final da tarde, o presidente Maduro apareceu na televisão, em rede nacional, na Venezuela, e fez um discurso, daqueles discursos de sempre, né? Porque ele, pueblo, blá blá blá, companheiros bolivarianos, não vão tomar a Venezuela do povo venezuelano, aquela coisa toda. E fez um discurso. A verdade é a seguinte, o Maduro comemorou uma vitória, né? Porque o Guaidó contou com o ovo ainda com a Dentro galinha da comendo galinha, milho. é. Ele Comendo achou milho é que bom. tinha apoio de militares e não tinha, era uma unidade só da aeronáutica que estava apoiando ele, e ele achou que tinha mais que o povo ia fazer e não fez mesmo. Um país com milhares de generais está com o exército literalmente comprado. As Forças Armadas da Venezuela estão compradas pelo Maduro. Isso explica, em parte, as milhares de contas numeradas na Suíça que o governo suíço divulgou na semana passada, oriundas da Venezuela. Ou seja, os militares estão comprados na Venezuela e a Venezuela não vai mudar de mãos
tão cedo. Esse Guaidó não tem a força que ele achou que tinha, os americanos não vão querer arrumar confusão. Eu acho que a única coisa que pode fazer os americanos perder a paciência é a interferência da Rússia, e a Rússia interferiu hoje à tarde, quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia acusou os Estados Unidos de estar interferindo na Venezuela. Eu acho que ele perdeu a chance de ficar de boca fechada, porque o Serviço de Inteligência americano já identificou milhares de militares cubanos em território venezuelano. E mais, quem interferiu foi a Rússia, que mandou aviões para lá, aviões Tupolev, carregados... Armamento e treinamento para os militares. Então, assim, na verdade, quem interferiu na Venezuela foi a Rússia. E piorou, né? E agora eles querem que os americanos não interfiram, enfim. E o ministro das Relações Exteriores russo fez uma ameaça, né, dizendo que as consequências seriam gravíssimas para os Estados Unidos. Eu acho que o Donald Trump não é o tipo de cara que gosta de ouvir ameaça. Então, não, pavor. Eu acho que a coisa ia ficar em banho-maria. Mas com a provocação russa de hoje, eu acho que o efeito vai ser reverso. O porta-aviões USS Washington já foi deslocado das Bahamas para o litoral de Granada, agora à tarde. E certamente, Chicão, esse tipo de movimentação não é porque a rapaziada quer pegar mais sol. É que, na realidade, os Estados Unidos e a Rússia vivem uma rixa eterna que qualquer motivo é motivo para eles se estranharem. Tanto que a gente vê que é uma relação política tensa desde o início dos tempos, podemos colocar assim, e é o ponto de que a gente falava. Talvez um assassinato pro lado tanto do Guaidó como do Nicolás Maduro é o estopim para todo mundo entrar dentro dessa guerra. Tanto que o Sergei Lavrov, que o Vitorino falava, ele falou graves consequências se os Estados Unidos continuarem a dar passos agressivos em relação à Venezuela, e nesse momento foi uma ligação com o porta-voz, né, o representante secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, e ele fala assim, o governo russo trabalha a favor do regime do Maduro, então não tem que ter, eles nem deveriam estar tendo essa conversa, porque cada um está do seu lado e cada um está do seu direito de defesa. Porque também, veja só, a Rússia não tem lá a autoridade moral para... Olha o que fizeram com a Crimeia. Invadiram a Crimeia e anexaram o território ucraniano à Rússia. Sabe? Então, assim, os russos são intervencionistas? São. Os americanos são intervencionistas? São. Os dois vão viver se bicando. Só que eu acho que, assim como os Estados Unidos não quis se meter numa encrenca do outro lado do mundo, lá na Crimeia, a Rússia se meter em encrenca aqui na Venezuela, acho que não vai. Agora, que tá louca de vontade de botar uma cabeça de ponte aqui, tá. Tanto que o secretário dos Estados Unidos tinha o posicionamento deles, era que não iria interferir, que ia aguardar o que está acontecendo, assim como o governo brasileiro, que tem esse posicionamento de aguardar os próximos capítulos dessa situação, o desenrolar do que vai acontecer lá na Venezuela. Hoje eles mudaram um pouco do discurso depois dessa iniciativa do chanceler russo. Eles falaram exatamente isso, que hoje os Estados Unidos podem entrar na briga da questão da Venezuela com as suas forças militares, sim. Tanto que o Patrick Shanahan, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, as palavras dele foram que o planejamento exaustivo em relação à Venezuela está em andamento e a situação ainda está indefinida, mas que eles não descartam, se o povo venezuelano for ameaçado do seu direito de conquistar a democracia, de sim mandar militares para uma intervenção, porque acredita que o povo tem essa liberdade, e foram quase as mesmas palavras que o chanceler russo colocou na conversa para os americanos, dizendo que o povo tem a liberdade. Para a gente ver que a questão, o povo de um lado de quem apoia um ditador é uma, e o povo ter uma liberdade de quem apoia, né, o seu opositor é bem diferente a situação. Você vê o seguinte, um regime militar é criticado pela esquerda, no entanto, o regime venezuelano é um regime militar da esquerda. Então, é um jogo de interesses ali. Os americanos não querem que os russos coloquem uma cabeça de ponte na América do Sul. Eles já têm Cuba ali, que os americanos monitoram. E, ao mesmo tempo, os russos estão louquinhos de vontade de estabelecer um relacionamento mais próximo com a Venezuela, exatamente para isso. É aguardar para ver, mas alguma coisa me diz que esse negócio não vai terminar bem, viu? E ainda o Bolsonaro se manifestou sobre isso hoje, né? Ele continua falando sobre o assunto, porque hoje pela manhã ele teve uma reunião no Ministério de Defesa para tratar justamente sobre o assunto com todos os representantes do governo na questão de vamos usar os militares, não vamos, o que devemos fazer, como devemos agir. A Carla já trouxe, né, até a situação de que ele falou que era responsabilidade do presidente declarar guerra, mas colocou um pezinho no freio, mas também não caracterizou que foi uma derrota por parte
parte do Guaidó, como ele está apoiando, né, o autoproclamado presidente da Venezuela. Ele falou que de nenhuma forma foi uma derrota. Mas eu acho que foi, eu Bolsonaro. acho que foi. Eu discordo do Bolsonaro. Eu acho que foi uma derrota do Guaidó. Mas hoje sim. tinha mais gente na rua, né? Tinha, mas eu acho que foi uma derrota do Guaidó, sim. Muito bem, chegamos ao final de Atualidades Pampa desta noite. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, como sempre, com muito bom humor, com muita informação e muita saudade de vocês. Então, todos uma boa noite. Até amanhã.